Qual o motivo de esconderem a verdade de nós? Por que tantas vezes a gente ouve falar sobre mistérios e segredos que foram ocultados de maneira proposital da humanidade? Basicamente por dois motivos, a humanidade e a humanidade. Quer entender o que eu quis dizer? Então vem comigo que eu mostro pra você. Vocês alguma vez já pararam para pensar no caos que seria se por acaso a gente descobrisse que muitas coisas que nos disseram e ensinaram foram manipuladas e são mentiras? E mesmo que você pense o contrário, eu não tô aqui para tentar convencer ninguém de nada. Mas se a gente tentasse, por 30 segundos que fosse, imaginar algo que soasse como absurdo. Por exemplo, Jesus. Vocês já viram essa imagem e essa imagem. Loiro de olhos claros e moreno de olhos escuros. E se de repente eles não fossem o mesmo? Se realmente fossem seres diferentes e não houvesse nada de ressurreição? Porque na verdade um foi pregado na cruz e o outro apareceu depois. Ou além disso, se eles fossem três. Afinal de contas é um número muito relevante em diversas religiões, culturas e nas tradições mais antigas que se tem relato. A manifestação trina da divindade. Pai, Filho e Espírito Santo, Vishnu, Brahma e Shiva, Isis, Horus e Osíris. Para pensar no caos mundial religioso que uma informação dessa traria. É óbvio que algo assim, caso fosse real, esconderiam da gente. Outro exemplo? Imagina só se descobrissem que a história do Brasil não fosse nada daquilo que nos disseram. Aliás, que o que nos ensinaram fosse uma parte bem pequena da verdadeira história. Porque com todo respeito, na minha opinião, é muito estranha essa história de que foram comprar especiarias, erraram o caminho e chegaram aqui. Mas vamos imaginar um absurdo de que existia uma razão por trás da chegada dos portugueses aqui? Se por acaso eles já soubessem o caminho e exatamente o que iam encontrar, e tudo isso foi tido como um pretexto para a descoberta de uma terra nova? Imaginem o problema que seria ter que mudar totalmente a história que está nos livros, que ensinam nas escolas, na política. E a pergunta que todo mundo faz: qual o motivo de esconderem essa verdade de nós? De terem inventado isso? Eu muitas vezes me fiz essa pergunta. Olha só, vê se você concorda comigo. Por mais que provavelmente o motivo para isso não seja um só, o problema maior é o que eu disse lá no começo do vídeo: a própria humanidade duas vezes. Mas olha a diferença. Primeiro, existe a verdade que quer ser dita, mas alguns buscam a todo custo impedir que isso aconteça, para permanecerem no poder. Controlar o que as pessoas podem ou não saber é uma das maneiras de se fazer isso, e tem funcionado há muito tempo. Principalmente quando colocam umas contra as outras. E aí o Deus que eu acredito é melhor do que o seu. A minha visão política é a certa e a sua é errada. E por isso, a partir de agora, você é meu inimigo. A história que eu conheço é a verdade absoluta e imutável. E como você crê em outra coisa, eu ridicularizo você. E não importa quantas provas apareçam, se elas são uma ameaça para aquilo que eu acredito, eu nem vou ouvir. E segundo, por conta disso tudo que eu falei, mais os erros cometidos no passado e pela incrível capacidade que a humanidade tem de usar certas coisas para o mal. Alguns conhecimentos precisaram ser retirados temporariamente de nós e dados novamente aos poucos em pequenas doses. Um exemplo muito simples disso é que o mesmo elemento químico, que pode gerar uma quantidade enorme de energia para abastecer o mundo, também serve para produzir uma arma para aniquilação, domínio e controle. E nos tempos atuais, essa me parece ser uma escolha que tem agradado mais. O problema não está nas coisas que nos acontecem, mas na forma como a gente reage àquilo que acontece. É da natureza humana buscar explicações para eventos complexos. E teorias da conspiração oferecem narrativas simples e convincentes que alimentam e distraem as mentes humanas. E muitas delas envolvem elites ou grupos secretos que escondem a verdade sobre temas como tecnologia avançada, contatos extraterrestres ou saúde pública. E a gente precisa tomar muito cuidado para falar determinados assuntos hoje em dia. Vocês sabem muito bem do que eu tô falando. Mas de acordo com aquilo que nos é ensinado, eu acredito que para a gente saber diferenciar a verdade da ilusão, é preciso olhar para dentro em primeiro lugar, buscar o nosso Deus interno. E segundo o anjo da palavra, cada um cria o seu mundo para que o meu permaneça ignorado. Obrigado pela sua companhia até aqui, e se você gostou, deixa o seu comentário aqui embaixo e manda esse vídeo para alguém que você acha que também pode gostar. A gente se vê no próximo, um feliz sempre e tchau!